Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Nós estamos na série Tempo de Novos Começos e o estudo de hoje nós vamos falar sobre tempo de restauração espiritual. Nosso texto base é 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao 32, que diz assim: Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim, e o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. Era um tempo difícil para o povo de Deus, o povo de Israel. Eles estavam imersos numa crise espiritual sem precedentes, haviam se afastado do Senhor, e Deus envia o profeta Elias com a finalidade de restaurar a vida espiritual do povo. E toda restauração, naturalmente, começa com o altar do Senhor. O altar na Bíblia representa a presença do Senhor, representa o lugar de adoração, o lugar de comunhão com Deus. Muitas pessoas estão com suas vidas em completa ruína. E o pior disso é que muitos nem se dão conta disso. Você pergunta como está e eles dizem que estão bem, até que venham as lutas, as batalhas. E aí a vida espiritual ela é escancarada, exposta. Antes de batalhar com os profetas de Baal, naturalmente Elias fez o que deveria fazer: restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Porque o altar estava em ruínas, muitas coisas aconteceram até ali, que foi deteriorando a vida espiritual do povo, a ponto deles se afastarem de Deus de tal maneira que foram adorar outros deuses. Nós precisamos considerar 3 fatores que arruinam a vida espiritual de qualquer cristão. Não importa quanto tempo ele tenha de caminhada na fé, não importa o quanto experiente ele seja. Primeiro fator é o desgaste natural do tempo. Tudo com o tempo se desgasta. Isso é a ordem natural das coisas. Se não houver uma manutenção periódica, a vida espiritual vai chegando a um desgaste tal que pode chegar à completa inutilização e à paralisação. Você precisa se conscientizar do desgaste natural da sua relação com Deus. Você vai se acostumando com o sagrado, tudo vai virando rotina e chega uma hora que a fé vai morrendo e você entra num período de profundo desânimo, de profunda apatia. Entenda uma coisa: na nossa vida com Deus, sem reparo, sem constante renovação, você vai acabar com o tempo tendo desgaste na sua vida espiritual. É como um carro. Você vai usando. Se você não fizer manutenção, chega uma hora que ele para. E assim muitas pessoas pararam na vida cristã simplesmente porque não fizeram manutenção da sua vida espiritual. A segunda coisa que nós precisamos considerar, o segundo fator, são os constantes ataques de fora. Você sabe, há uma ação devastadora do inimigo das nossas almas. Ele tenta nos tirar da presença de Deus a qualquer preço, a todo custo, em todo tempo. E há também pessoas que elas nos atrapalham, pessoas que vivem tentando sabotar a nossa caminhada. Essas pessoas servem como pedras de tropeço na caminhada. Se você é alguém que já tem algum tempo de caminhada na fé, sabe muito bem disso. Além disso, os ataques vêm sem tréguas, são constantes, e eles vão danificando a estrutura do nosso altar, a estrutura da nossa vida espiritual, a estrutura da nossa adoração com Deus. Além disso, temos as situações difíceis da vida. A gente passa por problemas, por crises, e elas servem de pedras que são lançadas contra nós, que muitas vezes acabam abrindo brecha na nossa estrutura espiritual. Nesse momento, exatamente agora, tem pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que estão debaixo de fortes ataques do maligno. E esses ataques, às vezes, vêm de vários lados, de todas as formas, e elas estão atingindo você. Você precisa se conscientizar
que há uma luta que está travada contra a sua vida e que visa desgastar seu relacionamento com Deus. O terceiro fator é o descuido e o desprezo pessoal. Você observa que o povo de Israel havia abandonado o altar do Senhor, seguindo a outros deuses. Eles desprezaram o Senhor e a sua fé caiu num descaso, num desprezo. Quando você se descuida da vida espiritual, ela logo entra em colapso, ela vai entrando em deterioração. Cuidado para não dar valor àquilo que te afasta de Deus. Tem gente que valoriza tanto um exercício físico, uma academia, mas vai se afastando do culto, vai se afastando da adoração. Às vezes valoriza tanto o lazer. Nesse mundo hedonista que a gente vive, onde o prazer parece que está acima de qualquer coisa, as pessoas vão largando coisas como a leitura da palavra, o congregar, o reunir para compartilhar, o reunir para orar. E essas coisas que alimentam a alma, que alimentam o espírito, vão enfraquecendo a sua vida espiritual. Mas se você está aqui participando desse estudo, naturalmente é porque você se importa o suficiente para cuidar do altar que Deus quer que restaure na sua vida. E você precisa fazer como Elias. Elias propôs restaurar o altar. E ele sabia que isso envolvia trabalho, isso envolveria esforço, era preciso trabalho árduo para realizar aquela tarefa, mas Elias estava disposto a pagar o preço que fosse necessário, mas queria ver o seu altar restaurado. Eu pergunto a você está pronto para pagar o preço? Se você quer ter um recomeço com Deus na sua vida espiritual, não será muito fácil. Você vai ter que pagar um preço por isso, vai exigir sacrifícios. Mas se você se importa com a sua vida espiritual, nenhum preço será tão alto que você não possa pagar, se você estiver disposto a ver a sua vida espiritual robusta, como ela sempre foi, como ela andou um dia. Que Deus abençoe sua vida e que nesse processo de recomeço, o Espírito Santo possa te conduzir de maneira que possamos ver você com a sua vida vibrante, com a sua vida espiritual restaurada. E esse é um ano que tudo pode mudar na sua vida se você estiver disposto a se esforçar para isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E o estudo está aí na descrição do vídeo. Você compartilhe com seus amigos, na sua célula, no seu local de trabalho. Aproveite um tempo para edificar a sua vida com Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.